Mas vamos lá, gente. Vamos então para a gente poder seguir aqui. A gente tem a nossa convidada, ela já veio no Farol Brasil, mas ela veio no Manhã Brasil, e aí é a primeira vez que a vereadora lá da cidade de Campinas, interior de São Paulo, Mariana Conte, está aqui no Noite Brasil. Então, vereadora, boa noite para você, seja bem-vinda ao Noite Brasil, muito obrigada por atender o nosso convite, vir aqui conversar conosco um pouco nesse final de sexta-feira, inclusive, né? Imagino que você deve estar bem cansado, um monte de atividade, então, mais uma vez, a gente te agradece. Boa noite, Thalita, boa noite, Eribaldo, boa noite a todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Já participei com o Mauro, mas agora estou aqui, estou à disposição de vocês. Bom, Mariana, eu queria aproveitar para poder te ouvir, já começando um pouco do que a gente está acompanhando no mundo da política, que é esse mais um novo escândalo, que é o Banco Master, né? E aí a gente tem, inclusive, acompanhado, e é aí que eu gostaria muito de te ouvir, como é que você está avaliando, por exemplo, as figuras da extrema-direita, as figuras alinhadas ao bolsonarismo, que estão completamente envolvidas nesse escândalo, mas que o que parece, um pouco do que a gente tem conversado aqui, eu e o Eri e os nossos convidados também, não se tem o devido destaque, a não ser os nossos esforços, né? Até eu te acompanho também, eu vejo que você também trata muito dessa questão, desse entendimento do grau de envolvimento, né, do bolsonarismo, da extrema-direita com esse escândalo. Como é que você está olhando para essa questão? Na verdade, é um escândalo que afeta os podres poderes da República, né? E a gente vê que, na verdade, a gente tem visto um uso oportunista, né? Porque se ataca agora com o vazamento aí, né, das mensagens do Alexandre de Moraes, que é o inimigo do bolsonarismo, né? Até por conta do inquérito do golpe de Estado, se ataca muito, e aqui acho que é importante deixar claro que eu acho que tem que ser investigado, eu acho que essas coisas tudo tem que ser investigado, mas a gente vê que boa parte do bolsonarismo também está envolvido, tem envolvimento com isso, né? Quer dizer, o Fabiano Zettel, o cunhado do Daniel Vorcaro, foi o principal financiador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. O Ciro Nogueira ainda é muito não foi explicado ainda a intenção do Ciro Nogueira naquela emenda que ele apresentou para aumentar o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, tem figuras do bolsonarismo que estão envolvidas nisso, o próprio Ibanez, né, que é o governador do Distrito Federal, que operou a compra do BRB, e, enfim, essas figuras estão envolvidas até o pescoço, né? E, então, eu tenho que investigar, acho que ninguém, né, doa quem doer, não é todo dia que um banqueiro é preso no Brasil, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? O banqueiro ser preso no Brasil, e isso escancara também essa relação espúria que se tem do alto escalão do judiciário da política com o sistema financeiro, né? Na verdade, o sistema financeiro, ele incentiva, né? O sistema financeiro como um todo incentiva essa prática de relações espúrias, de troca de influência. Então, eu acho, o que eu vejo é isso, assim, tem uma abordagem oportunista do bolsonarismo de pensar e selecionar fatos para se colocar aí como atacando, né, os seus inimigos, mas eles estão envolvidos até o pescoço nisso. Olá, vereadora. Eu queria saber que você falou, né, que tem que ser investigado, etc. E há também um debate dentro das esquerdas, né? Acho que talvez muito de um trauma da Lava Jato, do que a grande mídia faz toda vez que surge, sei lá, Lula pegou uma pastilha do aeroporto, não prestou contas, aí surge 7 jornalistas falando de um grande escândalo e que sim, causou um grande impacto, não só político no país, mas a gente viu o impacto que causou econômico, em vidas, em responsabilidade cometida pela direita, né? Então,
Como lidar com esse medo, receio que diz que meio que toma as coisas quase que como, ó, vamos tentando botar uns panos quentes aqui, porque a gente vai vendo aos pouquinhos como vai levando as coisas. E também como enfrentar essa avalanche que certamente uma hora ou outra vai vir, já vem vindo aos poucos, da mídia da direita de querer imputar à esquerda a pecha de grande força corrupta do país. Olha, eu acho que essa é uma prática, né, do bolsonarismo, da extrema-direita. Claro, existe um trauma, né, que enfim, o bolsonarismo cresceu muito com a Lava Jato e depois a gente viu, né, o envolvimento, tudo que decorreu isso. Mas eu acho que a esquerda tem que lidar com isso, defendendo o máximo de publicidade possível, né? É claro que você tendo as práticas de investigação têm que ser práticas que estejam dentro da lei, né? Você tem qualquer abuso tem que ser, né? Nós não apoiamos abusos, né? Mas as coisas têm que ser vir à tona, né? Eu acho que essa é a melhor forma que a esquerda pode lidar com isso, até para que não tenha essa pecha. Agora a gente sabe, né? A grande mídia seleciona, é seletiva, as matérias são seletivas, a abordagem que os bolsonaristas dão às coisas é seletivo. Por exemplo, o Nicolas, né? O Nicolas viajou no jatinho do Vorcaro na campanha do Bolsonaro. Isso tem muito menos destaque na mídia do que deveria, né? E eu fiquei pensando sobre uma coisa, quer dizer, se ele viajou no jatinho, ele disse que ele nem sabia, quer dizer, como que foi a declaração disso, né? Isso também não é crime eleitoral, né? Isso é uma coisa que tem que ser investigada, né? Foi parte do processo o Vorcaro cedeu o jatinho, isso foi declarado como parte da campanha do Bolsonaro, então tem vários elementos aí, né? Mas eu acho que eu sinceramente acho que para que essa pecha não seja imputada na esquerda, nós não podemos ter melindres e ficar atrás e desconversar. Eu acho que isso apenas reforça esse argumento sacana e oportunista da extrema-direita. Vereadora, eu estava te acompanhando e eu vi também notícias sobre esse possível processo de privatização do Hospital de Clínicas da Unicamp. Então, eu queria que você pudesse só explicar para a gente como é que está esse processo, se ele avançou, se ele não avançou, qual que é a situação atual sobre esse ponto, né, dessa privatização, e aproveitar, inclusive, também para que você possa falar um pouco como é que você está acompanhando a atuação do próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que a gente sabe que serve como o estado como um balcão de negócios para os seus processos aí de querer privatizar absolutamente tudo. Acho que esse caso do Hospital de Clínicas é mais um. E os enfrentamentos, né, que você tem feito ali no contexto da cidade de Campinas, nesse sentido, dentro da Câmara, que é uma Câmara que está muito marcada também por figuras do bolsonarismo, figuras conservadoras, e os ataques que você e as outras parlamentares ali do campo progressista, né, da esquerda, têm enfrentado, como a Guida Calisto, como a vereadora Paola também. Então, fala um pouco para a gente sobre a questão do HC, da Unicamp, mas também o contexto como um todo, né, do Estado, como você está acompanhando o governador, e a própria cidade de Campinas também, com um prefeito que é um prefeito também alinhado ao bolsonarismo, que é o Dário Saad. Bom, primeiro sobre a questão do Hospital das Clínicas da Unicamp, né? Isso foi terrível, foi um verdadeiro golpe que aconteceu no final do ano passado. A reitoria da Unicamp, apesar de não constar no programa do atual reitor, né, do Cezinha, no processo da campanha, ele nunca falou de autarquização do Hospital das Clínicas. E no final do ano, às pressas, no apagar das luzes, quando os estudantes já estavam de férias, os funcionários também já estavam entrando em regime de férias, a Unicamp então anuncia que faria
a autarquização, aprovaria a autarquização, chamou um conselho extraordinário, um conselho universitário extraordinário, para aprovar a autarquização do HC da Unicamp e de todo o complexo de saúde da Unicamp. E aí eu acho que é importante ter a dimensão da gravidade disso, tem várias camadas de gravidade. Primeiro que o Hospital das Clínicas e o complexo de saúde, o Hemocentro, o Centro de Fonoaudiologia, todo o complexo de saúde da Unicamp, ele atende pessoas do Brasil inteiro, né, sobretudo aqui da região de Campinas, mas do Brasil inteiro. E o Hospital da Unicamp é conhecido como um hospital de qualidade. Por quê? Porque é um hospital que ele articula atendimento em saúde e pesquisa, porque é um hospital escola. Então, quando a gente ouve falar do Hospital da Unicamp, as pessoas geralmente falam assim, nossa, eu procurei um caso raro, de uma doença rara, tentei de tudo e não consegui. Eu consegui achar um tratamento no Hospital das Clínicas. As pessoas falam, eles me viram no avesso, mas acham o que é. Exatamente porque o Hospital das Clínicas, ela tem essa questão de articular casos de alta complexidade, com todas as dificuldades que é um sistema público, porque é um hospital escola, porque é um hospital em que você desenvolve pesquisa. Vocês estavam falando aí sobre tecnologia, e tem essa questão, quer dizer, a pesquisa, ela é fundamental para que a tecnologia possa ser utilizada para o bem das pessoas. E o Hospital da Unicamp, como ela está numa universidade de ponta, ela articula isso. A autarquização significaria tirar o hospital da atribuição da Unicamp e o governo do estado passa a ter a gestão do hospital. Então, isso significa quebrar esse vínculo entre a universidade e o atendimento em saúde. E a gente sabe, por outras experiências, que na medida que autarquiza, você tem a privatização, né? A Unesp aconteceu isso, as outras experiências mostram isso, né? A autarquização, ela é privatização. E o governador Tarcísio, ele é um privatizador. O governador Tarcísio é o governador dos negócios, das negociatas. Né? Ele privatizou a Sabesp, privatizou a FURP, a Fundação do Remédio Popular, ou seja, quer dizer, ele faz negócios. Ele chegou para destruir o patrimônio público e possibilitar negócios para grandes empresas, conglomerados que vão se instalando e tomando conta da estrutura pública. Nós fizemos uma luta muito grande, fizemos uma ocupação da reitoria e conseguimos barrar a sessão que ia aprovar isso, mas a reitoria da Unicamp, ela fez um consul online. Ela chamou um novo conselho extraordinário online, ou seja, foi uma sequência aí de golpes que aconteceram, foi aprovado, então a Unicamp deu autorização para se autarquizar e agora segue para a Assembleia Legislativa. É um momento também que nós estamos acompanhando esse processo, vamos fazer muita luta, sabemos que no ano eleitoral os deputados estão mais suscetíveis à pressão, então essa é uma questão que o Brasil inteiro diz respeito ao Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro que é atendido aqui no Hospital da Unicamp, a defesa do Hospital das Clínicas é uma luta dos estudantes, dos funcionários que vão ficar no limbo institucional, trabalhista, mas é uma luta também de todo o Brasil, porque é um patrimônio do povo brasileiro. E tem uma outra camada disso, que é o fato de que, quando você fala sobre Unicamp, muita gente não sabe que a Unicamp é uma universidade pública, não tem essa referência, não entende o que é uma universidade pública. Infelizmente, a universidade pública não faz parte do imaginário da grande maioria das pessoas, mas muita gente associa a Unicamp ao hospital. O hospital seria o espaço, é o principal projeto de extensão, é onde a população tem mais relação com a universidade. E nós estamos num momento crítico no estado de São Paulo, porque depois da reforma tributária, parte do processo de reforma tributária é a extinção do ICMS. O ICMS, as universidades públicas são mantidas por uma cota parte do ICMS. Com a extinção do ICMS, por conta da reforma tributária, vai se abrir a discussão sobre como é que vai se dar o financiamento das estaduais paulistas, da USP, Unicamp e Unesp. Isso vai ser uma disputa. Eu acho que a gente ainda não está, eu não ouço falar muito isso, a relevância que isso tem, porque vai ser uma disputa sobre o orçamento da universidade. Lembrando que essa cota parte foi fruto da greve, da autonomia lá na década de 80. Então,
essa vai ser uma das principais disputas da ciência, da universidade no próximo período. A Unicamp perder aquela que é a principal face de interlocução da universidade com a sociedade, enfraquece muito esse processo da disputa. E nós sabemos, né, quer dizer, a gente, acho que a principal tarefa nesse período é evitar a volta do bolsonarismo para o governo federal. A nossa segunda principal tarefa é evitar a reeleição de Tarcísio, porque a gente sabe que Tarcísio, se no primeiro mandato já foi essa onda de privatizações, essa onda de ataques, inclusive escândalos de corrupção também, porque o governador Tarcísio também é muito envolto, né? Inclusive o próprio Banco Master resvala no próprio Tarcísio. Nós temos que enfrentar isso porque as universidades públicas estaduais paulistas estão em risco, né? E você falava sobre o nosso prefeito aqui. O prefeito aqui, ele é um aliado de primeira hora do Tarcísio, também tem feito esses processos de privatização. A Câmara é plenamente, né, a maior parte da Câmara é base do prefeito nessa relação espúria de indicação de cargos comissionados, e nós, mulheres, aqui, como em muitos parlamentos do Brasil, nós sofremos muita violência política de gênero. Para vocês terem ideia, são 4 vereadoras hoje aqui na Câmara de Campinas, né? 5 vereadoras, 4 da esquerda. Dessas 4 da esquerda, 3 já sofreram pedido de abertura de comissão processante para tentar caçar o nosso mandato. A Guida, porque fez um HQ, o HQ Territórios Negros, que era um HQ de luta antirracista. A Paola, por promover uma atividade LGBTQIA+, e eu também sofri essa tentativa de abertura de comissão processante porque eu fui na Global Saúde Flotilha, porque eu fui na missão humanitária rumo a Gaza. Nós enterramos isso, né, por muita luta, com muita mobilização, porque, quer dizer, né, eles quererem me caçar porque eu fui fazer uma ação humanitária tão importante nesse mundo, né, nessa situação de escalada, é um absurdo, mas é isso, nós sofremos violência política de gênero a todo tempo, porque é uma cidade também muito contaminada pelo bolsonarismo. Continuando esse debate sobre o Tarcísio, né, que tudo indica que se ele se candidatar, ele possivelmente pode se reeleger, né? É o favorito para a reeleição, Tarcísio, aí em São Paulo, né? Também não há uma definição muito ainda bem colocada, né, de quem vai ser o candidato desse campo mais à esquerda, né? Algumas pessoas falam que pode ser o Haddad, já se falou de vários outros. Então, fala um pouco, principalmente para quem está de fora de São Paulo, que é o meu caso, como anda a conjuntura eleitoral relacionada a esse enfrentamento de Tarcísio. Ele aparece, pelo menos aqui em Pernambuco, né? Até minha sobrinha mora em São Paulo, na capital, ela coloca algumas coisas, né, dizendo assim, cara, na mídia parece que Tarcísio é um governador incrível, assim, que está fazendo um grande trabalho. Aqui o que aparece também é como se o Tarcísio estivesse fazendo a grande coisa, acabou a Cracolândia e todo esse tipo de coisa. Então, finalmente, qual o Tarcísio para além dessas notícias, principalmente para quem está fora de São Paulo, e como anda essa organização do campo de esquerda para enfrentar o Tarcísio nessas eleições? Ainda tem muita coisa aberta na eleição, né? O próprio bolsonarismo está aí, tem uma disputa interna do bolsonarismo para ver quem vai ser o sucessor aí do Bolsonaro, quem vai ser o candidato, né? O Tarcísio até ensaiou se postular, depois recuou, Flávio Bolsonaro se apresentou, mas a gente sabe que o Tarcísio, ele é um governador bolsonarista, né? Defendeu todas as políticas de Bolsonaro, né, defendeu, inclusive participou das manifestações e endossou a própria política do golpe de Estado. Então, assim, é um governador bolsonarista, mas ele vende essa cara como se fosse um bolsonarismo moderado, que é uma mentira, né? É uma mentira. A gente está vendo aí processos, a escola pública completamente destruída, agora a gente tem 40 mil professores que perderam, não conseguiram, perderam emprego, são 40 mil professores desempregados que não conseguiram atribuir aulas. Ele instituiu aqui
a escola cívico-militar, o que também é um desastre completo, né? Muitos casos de assédio sexual, assédio moral, violência contra os estudantes. Ele privatizou a Sabesp, privatizou a FURP, e ele é o bolsonarismo que a elite, a burguesia paulistana conservadora gosta, né? Então porque ele tem uma cara de ser menos tosco, né? Embora seja o programa político, é o programa bolsonarista, é o programa da violência. A gente também teve aqui o aumento do caso de violência policial, do extermínio de jovens negros. A gente teve Operação Verão, que foi uma operação extremamente letal, né? Extremamente terrível. Então, ele é o programa do bolsonarismo, tem uma certa tosqueira que o Bolsonaro carregava. Então, a elite conservadora paulistana adora isso, né? Do ponto de vista da esquerda, nós também estamos num processo de muita indefinição, né? O PSOL não tem decisão sobre isso ainda, né? Eu tenho minhas opiniões do PSOL, mas o PSOL também está passando, como vocês devem imaginar, está passando por um processo muito intenso de debate, né? Inclusive amanhã é um dia definidor, porque em alguma medida o processo de como é que vai ser o PSOL nas eleições depende muito da decisão que vai ser tomada amanhã, porque existe aí da corrente do Boulos, né, da Revolução Solidária, a proposta de que o PSOL faça uma federação com o PT, e aí isso vai mudar o cenário da eleição nos vários estados. Quero também deixar claro que eu sou contra a federação com o PT, minha posição é que nós temos que fazer unidade com o Lula, apoiar o Lula para derrotar o bolsonarismo, mas a federação com o PT significaria uma diluição completa da nossa estratégia programática, inclusive de aceitar alianças eleitorais com o PT, que o PT já faz, né, como o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, também o debate sobre a eleição em São Paulo está muito pendente sobre como vai ser, tanto do lado de lá, o bolsonarismo está nessa disputa para ver quem vai ser o sucessor do Bolsonaro, né, quem vai representar o bolsonarismo, e do lado da esquerda também temos questões ainda a definir, né. Vereadora, eu queria aproveitar até essa sua fala sobre a questão dessa discussão sobre essa federação, né, PT-PSOL, para que você pudesse explicar, até eu vi um vídeo que você produziu e vários parlamentares também têm ido nessa direção, das questões mais técnicas que envolvem justamente essa união, né, aglutinar os dois partidos, porque há quem defenda justamente isso, né, se você faz essa, digamos, unidade nesse sentido mais institucional, o que mudaria em termos de, por exemplo, apoiar ou não apoiar um candidato, sobre a questão mesmo, né, de coeficiente eleitoral, essa parte mais técnica, porque como você mesmo fez essa ressalva, é uma ressalva que todos os outros parlamentares que também são contra a federação também fazem, que há um consenso sobre apoiar o presidente Lula nas próximas eleições, né, para ser candidato a presidente, mas que é importante essa autonomia do partido, no caso do PSOL, em termos justamente de manter a sua apresentação programática. Então, se você puder até explicar como é que é essa questão técnica mesmo, né? O que mudaria e por que justamente vocês, né, essa corrente faz essa crítica no sentido de que da perda dessa autonomia, dessa parte mais sobre as eleições, sobre quem vai ser eleito, o que viria em termos de consequências sobre essa federação. Olha, eu acho muito importante essa pergunta, Thalita, porque tem muita confusão nesse debate, né? Eu vejo que os argumentos confundem muitas coisas. Primeiro que coligação não é federação. Coligação é um acordo eleitoral, uma aliança eleitoral que é estabelecida para aquela eleição. Nesse sentido, isso é plenamente majoritário dentro do PSOL,
que o PSOL deve estar na campanha de Lula porque o bolsonarismo, o fascismo é uma ameaça real. O bolsonarismo voltar para a presidência da República, ainda mais nesse cenário com Trump, né, nos Estados Unidos, Milei na Argentina, Katz no Chile, seria terrível, assim, seria uma inflexão do Brasil e da América Latina. Então, isso é plenamente, assim, isso está quase que pacificado dentro do PSOL. Nós defendemos a unidade nessa eleição. A federação é outra coisa. A federação é um acordo, uma aliança de 4 anos, com uma direção comum, né? Então, assim, você, em temas, podem... A federação, ela tem um certo poder de centralização do partido. Um exemplo para vocês entenderem é o PCdoB. O PCdoB faz parte da federação do PT, né? E eu acho que o PCdoB pagou muito preço disso, né? Porque o PCdoB ele não tem autonomia para ter posições políticas que contrariem o governo, o PT e tudo mais. A gente sempre fala, né, que a nossa posição é nós apoiamos projetos que são projetos importantes do governo progressista, como, por exemplo, a isenção de imposto para quem ganha até R$5.000, o pessoal votou favorável, mas isso também, mas a autonomia é importante para que a gente também apoie lutas contra quando os ataques vêm do próprio governo, como por exemplo, foi no caso da privatização do Rio Tapajós. Então, essa autonomia é uma autonomia política. Se você tem a federação, você tem uma direção comum, né? O segundo ponto, automaticamente, ao se fazer uma federação, porque uma coligação, o pessoal pode apoiar a coligação em nível nacional, que é explicada por conta de evitar o bolsonarismo, seja quem for a figura, mas essa coligação em nível nacional não vale automaticamente para os estados. Se você tem a federação, automaticamente o pessoal teria que apoiar todas as alianças que o PT já tem nos estados, como Eduardo Paes, como os Barbalhos, no Pará. Então, também tem esse engessamento eleitoral, né? Para além disso, eu acho que tem uma questão que ela é menos formal e mais do sentido da estratégia, porque esse debate da federação tem sido divulgado e justificado a partir dessa ideia da unidade e do aumento da ameaça da cláusula de barreira. O pessoal passou a cláusula de barreira na última eleição e, pelas nossas contas, vai passar também de novo. Não é uma ameaça, o pessoal não está sob ameaça da cláusula de barreira, né? Embora isso seja usado como argumento. Esse argumento surge, mas o que é mais importante é que a federação com o PT está subordinado a um projeto que é um projeto de localizar o Boulos como herdeiro do Lula. E o PSOL, ele nasce, o sentido de nascimento, o sentido estratégico dele é muito mais que isso. Não se resume a uma figura, não se resume a uma tática eleitoral pontual. O sentido do PSOL nós defendemos o PSOL como um instrumento de luta para uma renovação da esquerda. A esquerda não pode ficar refém dessas estratégias do pragmatismo, do eleitoralismo e das políticas conciliatórias que a centro-esquerda fez historicamente, que já está mostrando que ela leva a gente para um beco sem saída, né? Então, eu acho que é basicamente isso, assim, né? Quer dizer, a federação, ela implica a aliança automática nos estados, implica direção comum, e tem instrumentos dessa direção. A direção comum significa que o maior partido faz prevalecer suas posições, né? Então, o PT seria uma forma do PT fazer ingerência sobre as posições do PSOL, né? E esse quebra esse sentido, a razão de ser
estratégico do PSOL, da necessidade de você ter um polo radical, anticapitalista, ecossocialista, que se abra para os processos, que se abra para os processos necessários da esquerda radical, sabe? Acho que é um pouco isso. Eu vi uma entrevista da Erika Hilton lá com o Breno Altman e ela falou algo que a federação, ela se coloca a favor da federação, né? Ela falou que a federação não necessariamente faria o PSOL ter que apoiar alguns candidatos, porque, por exemplo, aqui em Pernambuco, muitos companheiros do PSOL, né, inclusive que estudaram comigo, tal, não sei o quê, tudo isso, né, todo mundo junto ali naquela época de movimento estudantil também, eles falam que um dos pontos é que você teria que apoiar, por exemplo, o João Campos para o governo. E apesar de João Campos estar no PSB, eu acho que o João Campos hoje está à direita de Alckmin. Assim. Então, é um governo bem complexo do PSB, privatista, assim, está privatizando um bairro, um projeto de privatizar um bairro. Né? Então, o pessoal do PSOL aqui, muita gente do PSOL aqui reclamando de que essa federação teria que apoiar o João Campos, porque uma federação, por óbvio, funciona quase como se fosse um partido, né? A federação ali por um tempo temporário, de 4 anos, até renovar as federações. Também, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né, onde companheiros do pessoal têm falado muito da questão do apoio ao Eduardo Paes, né, que é bastante problemático, se junta com figuras questionáveis da direita, da extrema-direita, sob a lógica do pragmatismo, e a Érica diz que isso, na verdade, é um argumento falacioso, né, de que, na verdade, segundo a consulta que ela fez, haveria a possibilidade do PSOL lançar candidatura ao governo, mesmo estando numa federação, uma candidatura independente, né? Então, queria te perguntar se isso de fato existe, porque eu não entendo de legislação eleitoral, nada, não, até estagiei no TRE 2 anos, mas eu cuidava dos documentos e da velharia do TRE, das coisas novas, né? Olha, Eri, eu desconheço que exista a possibilidade de exceções, não, desconheço, não sou uma especialista, né, em direito eleitoral, mas eu desconheço que existam possibilidades de exceções. Mas vamos supor que ainda que existam possibilidades de exceções, vamos tomar isso como uma possibilidade, né? Seriam exceções, né? Na verdade, a federação, quando um partido está federado, é uma aliança que ela é uma aliança eleitoral que ela é quase que automática, né? Ela é automática. Eu não desconheço que tenha acontecido, não vi da minha experiência de eleição, também não disputei eleição no Brasil inteiro, mas eu não vi possibilidades de que possa ter candidatos por fora de uma aliança da federação. Tem um outro argumento que eu acho que é muito importante, porque eu vi um argumento que é porque a federação possibilita eleger mais deputados no Congresso da esquerda. Esse argumento também surgiu. Mas isso não faz sentido, porque, veja, a federação, ela tem uma chapa. Então, a chapa que é apresentada na eleição é dada pela federação. A chapa do PT, hoje na federação, que é PT, PCdoB e PV, eles vão pegar os números possíveis de candidato e dividir entre PT, PV e PCdoB. Se o pessoal compõe essa chapa, nós vamos ter que dividir o mesmo X de candidatos entre PT, PCdoB, PV e PSOL. Hoje, a Federação PSOL-Rede é uma outra chapa. Então, tem um outro número de candidatos. O que eu estou querendo dizer? A federação, ela diminui os candidatos de esquerda. Vai diminuir o número de candidatos de esquerda nas eleições, e mais que isso, significa que o PSOL, a gente teria que disputar espaço dentro da chapa do PT, PV e PCdoB. Significaria, inclusive, abrir menos espaço para novas lideranças. Como, por exemplo, o próprio Jones, né, que tem... Nós estamos defendendo a vinda do Jones como filiação democrática no PSOL, e o PSOL tem essa característica. O PSOL é um partido que sempre
catapulta novas lideranças, né? E muitas vezes, em muitas eleições, aparece uma nova liderança. Se a gente estiver na federação, disputando espaço na chapa do PT, do PCdoB e do PV, é muito mais difícil você ter espaço para novas lideranças. Nós teríamos que ali negociar acordos para que o pessoal vai ter uma parte aqui, quantos candidatos o pessoal vai ter? Então, e desse ponto de vista, também esse argumento também não vale, né? Então, eu acho que tem para mim, mas assim, para mim o mais importante é a questão política estratégica. Eu estou no PSOL desde a sua fundação, estou no PSOL desde 2005, 2006, faz muito tempo. E o PSOL tem cumprido um papel. Nós fundamos o PSOL porque a gente acredita na necessidade de uma ferramenta, instrumento de luta anticapitalista no Brasil. Esse, para mim, é o principal argumento, mas mesmo do ponto de vista do pragmatismo, da conta miúda, não se sustenta. Não se sustenta porque a unidade não depende da federação e não se sustenta porque o PSOL já atingiu a cláusula de barreira e é muito difícil que não atinja novamente a cláusula de barreira e não se sustenta porque não aumenta as chances de você ter deputados de esquerda no Congresso com a federação. Isso não na verdade, vai diminuir o número de candidatos e dificultar novas lideranças aparecerem. Vai engessar o partido. Vereadora, tem uma outra coisa que eu queria muito te ouvir também, de algo que a gente já acompanha, e não é de hoje, né? Embora essa semana teve um novo capítulo de mais uma invasão, mais um ataque do MBL nas universidades públicas. Recentemente aconteceu na Unicamp, o MBL volta e meia vai lá, invade a Unicamp, tumultua as atividades acadêmicas, né? As atividades como um todo. Acho que foi até numa recepção de calouros, não tenho certeza, mas eu acompanhei meio por cima, mas eu vi que houve mais uma vez uma ofensiva, um ataque do MBL na Unicamp, e essa semana a gente acompanhou esse vereador de São Paulo, que também representa o MBL, o Pavanato, Lucas Pavanato, que não faz absolutamente nada enquanto parlamentar, mas ele fica lá enchendo o saco mesmo. Ele montou uma tenda na USP, colocou ali uma câmera para filmar não sei o quê. E aí eles sempre trazem essa retórica, né, de tentar criar alguns estereótipos sobre os universitários, né, em particular universitários das universidades públicas. Eu queria muito te ouvir nesse sentido, né? Como é que você tem avaliado, porque isso é uma estratégia do MBL, a gente sabe, né? Esse grupo neofascista, que a gente sabe muito bem que a agenda que eles atendem, e que virou um partido, inclusive, agora. Então, eu queria muito te ouvir nesse sentido, como é que você olha, em particular porque você está em Campinas, e o MBL, ele ataca a Unicamp de maneira reiterada, mas a gente também tem isso em outras localidades, como eu falei, nessa semana teve na USP, lá com o Lucas Pavanato. Então, queria muito te ouvir, como é que você está olhando para isso? É isso, né? São uns babaca, oportunista, fascista, que ficam enchendo o saco numa estratégia para ganhar like, para fazer videozinhos e postar nas redes sociais. Aqui em Campinas, os caras que vieram aqui, veio uma gangue, uns 10 caras nessa última vez, e quando você vai ver o perfil dos caras, é tudo pré-candidato. Então, na verdade, eles atacam a universidade pública numa estratégia porque isso vai dar views nas redes sociais e eles estão querendo se alçar como candidatos. É a mesma coisa do Matheus Pavanato, na USP, que teve até um estudante hospitalizado. Aqui em Campinas, o ano passado, um vereador aqui, o Vini Oliveira, que é um desses vereadores desse estilo, né? Que na verdade é fascista no termo mais conceitual, porque o fascismo ele faz isso, né? Ele joga os setores da classe trabalhadora contra as organizações e contra a própria classe trabalhadora, e incentiva a prática de violência civil
contra os setores, são os trabalhadores atacando os próprios trabalhadores. E esse vereador faz muito isso, e a gente vê isso que o Matheus Pavanato também faz, que é para se catapultar. Agora, tem uma questão que é o seguinte, não é à toa que é a universidade pública. Essa turma é negacionista, é contra o pensamento crítico, é contra a ciência, é contra você estava ouvindo aqui a Thalita falar, né, sobre é contra o pensamento em geral, né? Não quer que as pessoas possam exercer reflexão, criatividade, o que está dentro da agenda, está super dentro da agenda do grande capital, que está fazendo simplesmente fazendo a extinção de postos de trabalho, né, na verdade. Eles querem a educação bancária, a educação tecnicista, a educação que não produza pensamento e conhecimento. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato, que também não é à toa que eles fazem isso exatamente no momento em que a universidade está mais diversa. Eu sou funcionária da Unicamp, eu sou estudante da Unicamp, eu fiz a graduação, o mestrado, estou fazendo doutorado e também sou funcionária da Unicamp. Então, eu estou na Unicamp há 23 anos. A Unicamp, assim como as universidades, ela está mais colorida, ela está mais diversa socialmente, depois das cotas raciais, do vestibular indígena, agora com as cotas trans, com a entrada de pessoas com deficiência, ou seja, a universidade está mais diversa. Não é à toa que exatamente no momento em que a gente tem mais negros, tem pessoas trans, que tem estudantes indígenas, que essa galera vem atacar a universidade e jogar a população contra a universidade, né? Então, a gente está, e eu acho que essa vai ser uma dinâmica daqui até a eleição, porque no limite, o que essa galera quer é cargo, sabe? Atacar a universidade pública, e agredir estudante, atacar a negritude para ter cargo, para ficar mamando no Estado, né? Se é assim que eles falam, né? Eu acho que no limite é isso, essa vai ser uma forma de fazer uma propaganda eleitoral que eu acho que tem um elemento também dessa eleição, que vai ser a primeira vez que nós vamos ter o partido Missão, que foi o partido do MBL que foi legalizado, né? O partido Missão, que conseguiu reunir o churume, né, da misoginia, dos Red Pill, dessa turma fascista, desses babaca. Então, essa vai ser uma eleição em que, com certeza, as universidades foram eleitas aí como alvo desses ataques a universidades e a população que hoje está na universidade, sobretudo a negritude, as mulheres trans, os estudantes indígenas. Então essa vai ser uma luta, viu? Nós vamos ter que fazer uma luta muito grande, até pensar estratégias para fazer essa barreira sanitária aí contra esses fascistas idiotas. Exatamente. Só para emendar um pouquinho nessa questão, São Paulo é um estado que tem muitas universidades estaduais muito fortes, muito robustas e muito importantes para o ensino público do Brasil. Você tem a USP, a Unicamp, enfim, tem um núcleo muito robusto de universidades. E a direita, ela ataca especialmente as universidades, como você falou. E em São Paulo, esses ataques são enormes, né? Porque tem essa galera toda aí, enfim, que vai nas universidades, etc. Mas como tem sido o enfrentamento ao governo Tarcísio, né? Que é um inimigo das universidades públicas de São Paulo, é um inimigo da educação pública no geral, mas como governador de São Paulo, ele expõe esse antagonismo, né, de várias maneiras. Então, como tem sido esse tensionamento com o Tarcísio, né, esse enfrentamento como funcionária, como vereador, e também perguntar como está sendo esse processo de pré-candidatura a deputado estadual, exatamente nesse momento de acirramento de conflitos com a extrema-direita e com a direita aí por São Paulo. Olha, o Tarcísio, ele
ataca tudo que é serviço público e a principal forma de atacar é o estrangulamento de verbas, né? A gente, mesmo no caso que nós mencionamos aqui, sobre a questão da estrangulamento de verbas e privatização, eu falo que o Tarcísio é um chantageador, porque ele chantageia, né? Ele fez uma chantagem com a Unicamp. A Unicamp, ele vai diminuindo o repasse e depois chantageia a Unicamp. Olha, vocês aprovam a autarquização do Hospital das Clínicas, que aí eu dou dinheiro. Né? Ele sequestrou parte da verba, não repassou para a Unicamp parte da verba para manutenção do Hospital das Clínicas e condicionou o repasse desse dinheiro por meio da autarquização. E a gente vê isso que essa é a dinâmica feita em todas as áreas, né? A Sabesp, depois da privatização da Sabesp, assim, é um terror. A conta de água, ele inclusive, ele é chantageador e mentiroso, porque ele disse que não ia ter aumento da conta de água, e teve aumento da conta de água. Teve aumento da conta de água, ao mesmo tempo, Campinas não tem abastecimento da Sabesp, mas tem cidades aqui na região que é abastecida pela Sabesp. Assim, a piora do serviço, a Grande São Paulo é aquela água suja, ele agora quer, inclusive, privatizar reservatórios de água, e veja, a gente está num momento de emergência climática, né? Essa política de privatização no momento de emergência climática, ela é criminosa, porque uma empresa pública, ela toma decisões estratégicas que são decisões centrais, decisões estratégicas sobre contenção de água, sobre como modernização, sobre e está mais não necessariamente, porque a gente sabe que a burocracia do Estado, ela também é muito complicada, mas ela está mais suscetível ao controle público, né? Então, no caso de uma falta de água, uma empresa pública está mais suscetível à pressão a prestar contas para o público, né? Então, assim, é uma política criminosa, essa política de privatização, e é nesse sentido que eu apresentei meu nome como pré-candidata, deputada estadual, aqui pelo PSOL, em São Paulo, porque eu acho que é importante, é fundamental que a gente tenha uma Assembleia Legislativa com pessoas, primeiro, com mulheres, porque a gente está vivendo aí uma situação, né, de mulheres feministas, né, estamos vendo uma situação de uma tragédia, o feminicídio tem avançado muito, né, tem muitos casos de feminicídio, as políticas de combate à violência contra a mulher foram destruídas pelo governador Tarcísio. Nós precisamos ocupar aquele espaço com posições de esquerda que sejam contra a privatização e que tenham muito vínculo com as lutas sociais, né? Para mim, eu como vereadora, estou no meu terceiro mandato aqui como vereadora, e eu entendo que o principal papel de um parlamentar da esquerda socialista é ser megafone das lutas sociais. Então, eu acho que é nesse sentido que eu estou apresentando aí, também porque a gente está precisando de uma esquerda corajosa, né? Eu acho que, assim, a esquerda, em geral, a esquerda abre mão muito fácil, né? A gente vê muitas concessões. Eu acho que a gente está precisando, a gente está num momento crítico, né? Quer dizer, crise climática, escalonamento de guerra, ocupações imperialistas, a América Latina sendo aí alvo das políticas imperialistas do Trump, essa destruição das relações sociais, das relações trabalhistas. Vocês só falavam antes da IA, o impacto disso sobre todas as relações de trabalho, privatização a rodo. Nós estamos precisando de uma esquerda corajosa. E eu acho que é isso, é esse papel que eu me proponho a cumprir, né, nesses anos de militância. Vereadora, eu vou ler aqui alguns comentários que chegaram. O coletivo Educartoon, que é um coletivo, eles têm uma página e eles produzem quadrinhos, né? E para justamente tratar sobre as questões de educação.
E aí eles estão dizendo aqui: olá, Mariana, fizemos uma tira sobre o processo de demissão de professores feito pelo Tarcísio. Foi o nosso recorde de curtidas na rede das fotos, 44 mil. Depois eu passo o link para a sua assessora, vereadora, da página dele, para você. Aí tem também um comentário da Simone. Desculpa, Simone Lima. Ela disse: e essa postagem da mídia ninja sobre os movimentos sociais terem criado um manifesto para a unificação da esquerda contra a extrema-direita, uma tentativa clara de pressionar o PSOL. Que pena, que feio. Olha, não tem a questão da unidade, não tem nenhuma dúvida que nós vamos estar em unidade. A unidade é necessária. É necessária. Agora, é unidade na diferença, né? A unidade não significa diluição programática. Unidade não significa perda de sentido próprio. Unidade não significa confusão de identidade política. Nós, inclusive, a unidade ela é maior quando ela une coisas diferentes. Então, nós defendemos a unidade. E com relação a isso, não tem problema algum. Pela unidade da esquerda, a esquerda vai estar unida. A esquerda vai estar unida porque é uma necessidade dada da realidade. E com relação a isso, todo mundo pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora, unidade não é diluição, e isso nós vamos manter, nós vamos fazer uma luta, nós estamos em luta, e a posição contra a federação é maioria no Diretório Nacional do PSOL. Maioria, então... nós estamos em luta para manter o sentido estratégico do PSOL, com certeza. Vereadora, para fechar, para terminar aqui, não tomar mais o seu tempo, eu queria só que você pudesse falar dessa primeira Conferência Internacional Antifascista pela Soberania dos Povos, que você vai participar, né? Eu estava te acompanhando, que vai acontecer agora no final do mês, em Porto Alegre. Olha, Thalita, essa é uma conferência que ela tem um significado muito, assim, para mim, eu acho que é extraordinário, que ela vai conseguir reunir 50 países, vão ter militantes, ativistas de 50 países confirmados, e a ideia é que a gente possa elaborar estratégias reais, conjuntas, comuns, para a gente poder enfrentar o fascismo, que é uma ameaça real, né? É uma ameaça... nos Estados Unidos, na América Latina, com Israel, nesse projeto da Grande Israel, ali no Médio Oriente. Então, essa conferência, ela tem esse sentido, de dar uma resposta. A gente vê que a extrema-direita, ela é muito articulada, né? Ela faz os encontros lá, que o bolsonarismo sempre participa, ela tem suas estratégias, ela influencia políticas de outros países, e eu acho que nós precisamos estar organizados e articulados. Também porque qualquer resposta nesse cenário tem que ser uma resposta internacionalista. Eu mencionei antes, né, que eu fiz parte da Global Summit de Flotilha, e a Global Summit de Flotilha, para mim, foi uma experiência que a nossa geração não tinha tido ainda sobre o internacionalismo, né? E mostrou a potência que tem quando você tem ações comuns, articuladas entre os países. A gente conseguiu a luta, claro, sobre os ombros da luta palestina, que é uma luta de mais de 77 anos, 78 anos de luta e resistência, aprendendo com as suas experiências, com os ensinamentos dessa trajetória de luta palestina, mas a Global Summit de Flotilha teve o impacto que ela teve em termos de mobilização internacional conjunta em vários países simultaneamente, ela conseguiu mudar a compreensão do mundo sobre o genocídio. Eu acho que foi assim, Israel saiu derrotado política e moralmente, né? Então, foi o assunto mais comentado no mundo e desdobrou em ações concretas. Por exemplo, enquanto eu estava lá na missão
aqui na Unicamp, a Unicamp rompeu relações com a Tecnon, que é uma universidade israelense. Aconteceu também na FEFELESH da USP, então teve desdobramentos concretos, e eu acho que essa é uma experiência que deve servir como horizonte, né? A saída, ela tem que ser internacional. A derrota do fascismo, ela deve ser internacional. Eu não vejo saída para derrotar o fascismo sem essa ação internacional, e essa conferência que vai acontecer em Porto Alegre agora, ela tem essa importância. Muito bom. Vereadora, mais uma vez, então, a gente quer te agradecer. Obrigada pela sua participação. Certamente a gente vai te chamar aí ao longo do ano, né, para outras oportunidades para você vir aqui conversar conosco. Eu estou vendo aqui algumas manifestações, inclusive de gente dizendo que você vindo a deputado estadual é muito bom, porque tem gente que já tem candidato, inclusive. Então é isso. Mais uma vez, a gente te agradece. Valeu, obrigada, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pela conversa. Eu espero encontrar vocês em breve. Grande abraço, gente. Obrigado, Mariana. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.